Olá, galerinha! Quem está falando é o professor Sebastião Aguiar e hoje teremos mais uma aula de História do projeto Minha Escola Virtual Aprendendo em Rede. O tema da aula: Pioneirismo português na expansão marítima europeia. Na aula de hoje compreenderemos os fatores que contribuíram para Portugal se tornar o primeiro nas grandes navegações, ou seja, foram os primeiros povos a navegar em mares desconhecidos, na época o Oceano Atlântico. É importante lembrar que nesse período o Oceano Atlântico era desconhecido pelos europeus. No entanto, nessa época os europeus já tinham um certo conhecimento das navegações, pois eles navegavam o mar Mediterrâneo, mar que ficava dentro do continente, entre a Europa, a África e a Ásia. Mar que apresentava apenas uma abertura para o Oceano Atlântico, no Estreito de Gibraltar. Navegar o Mediterrâneo era um pouco mais fácil. Os europeus usavam o mar Mediterrâneo para chegar ao Oriente, especificamente para alcançar a China e a Índia, para comprar especiarias dos povos orientais e vender na Europa. Já que essa importante rota comercial para o Oriente estava dominada por duas cidades italianas, as cidades de Gênova e Veneza, Portugal iniciou a expansão ultramarina com o objetivo de encontrar novas rotas de comunicação com o Oriente. Essas viagens, conhecidas como grandes navegações, possibilitaram aos portugueses entrar em contato com as Américas, terras que eram desconhecidas pelos europeus. Aí nós temos um mapa que mostra as primeiras expedições de Portugal. Como vocês podem observar, nessas primeiras expedições, quem liderou elas foi Bartolomeu Dias e Vasco da Gama. Veja aí a primeira expedição, a de Bartolomeu Dias. Ele saiu de Portugal e contornou todo o continente africano. Como vocês podem observar essa linha aí em vermelho, ele vai contornando o continente africano em busca dessa rota para o Oriente, e para ali no Cabo da Boa Esperança. Nós temos agora as rotas de Vasco da Gama. Veja que ele saiu também de Portugal e ele também contorna o continente africano em busca dessa rota para o Oriente. Como vocês podem observar, nessas viagens de Vasco da Gama, ele passava bem próximo do território brasileiro, como vocês podem observar aí nessa imagem. Em uma dessas viagens dos portugueses, houve algum imprevisto e eles acabaram, ao invés de chegar no Oriente, acabaram chegando no território que atualmente chamamos de Brasil. Agora nós vamos ver que vários fatores contribuíram para que os portugueses tomassem a dianteira nas viagens em busca de rotas para o Oriente. Dentre eles podemos citar a formação de um Estado centralizado. Os gastos com as navegações só podiam ser bancados por um Estado forte que as financiasse e protegesse. Em troca desse apoio, os Estados recebiam as riquezas e o controle político das novas terras conquistadas. Por isso, a centralização da monarquia portuguesa foi fundamental para as grandes navegações. A situação geográfica, a localização privilegiada voltada para o mar permitiu aos navegadores portugueses lançarem-se com sucesso em direção ao Oceano Atlântico. Como já vimos no mapa anterior, Portugal ficava de frente para o Oceano Atlântico. Domínio de equipamentos e técnicas de navegação. O estreito contato com os árabes deu aos ibéricos a oportunidade de conhecer e aprender a usar uma série de instrumentos que facilitavam a orientação e as viagens a terras desconhecidas. Ou seja, os portugueses passaram a utilizar alguns instrumentos de orientação usados pelos árabes. O principal deles era o astrolábio. Agradeço sua atenção. Para finalizarmos a nossa aula de hoje, responda as questões 5 e 6 do bloco da atividade média. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nossa aula.